Seja muito bem-vindo ao IMC Estudos. Na aula de hoje vamos falar sobre os gráficos do movimento uniformemente variado. Assim como já vimos no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, a organização de dados da cinemática escalar em plano cartesiano, ou seja, em gráfico, ajuda e muito a elucidação e visualização de problemas de natureza física. Podemos analisar, quanto ao movimento uniformemente variado, dois tipos de gráficos principais: o da velocidade em função do tempo, v por t, e o do deslocamento em função do tempo, s por t. Vamos começar pelo mais complexo, mas mais esclarecedor inicialmente, que é velocidade por tempo. Na função do gráfico de velocidade por tempo, analisaremos o aumento da velocidade com o passar do tempo, de acordo com uma aceleração constante. Lembre-se que o mote do movimento uniformemente variado é ter uma aceleração constante. Nesse caso, vamos perceber algo muito interessante no gráfico. Vamos ver. Traçamos o gráfico no eixo velocidade pelo eixo tempo. E vamos idealizar um movimento uniformemente variado, no qual a velocidade inicial, ou v0, é diferente de zero, e que essa velocidade foi aumentando com o passar do tempo. Teremos então uma reta na diagonal crescente, nesse sentido, indicando que a velocidade aumentou. Vamos perceber que entre a subida desta reta e o eixo de tempo, forma-se uma área que é representada por um trapézio. Como na fórmula mais simples da velocidade, a velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, chegamos aqui. O deslocamento é igual ao produto entre velocidade e tempo. Se o deslocamento é igual ao produto entre velocidade e tempo, podemos dizer que a relação entre velocidade e tempo, neste gráfico, corresponde a ΔS, ou seja, que esta área abaixo da reta, que representa a velocidade, é numericamente igual a deslocamento. E representamos por A maiúsculo de área, para não confundir com A de aceleração, que é minúsculo, é numericamente igual ao deslocamento. Perceba que a figura formada por A é um trapézio, como já dissemos. Se descobrirmos a área desse trapézio, vamos descobrir também o valor de ΔS, ou seja, o deslocamento do corpo naquele dado tempo sob um movimento uniformemente variado. A área de um trapézio é determinado segundo a geometria por área A é igual à soma da base maior mais a base menor, Bzão mais Bzinho, multiplicado pela altura, indicada por H, sobre 2. No caso desse gráfico, vamos trocar os valores do trapézio pelos valores do gráfico, e teremos como bases velocidade e a velocidade inicial, ou seja, v e v0, ao passo que a altura vai ser t de tempo. Substituindo na fórmula da área do trapézio, teremos que a área, ou ΔS, é igual a v mais v0 dividido por 2 vezes t. Podemos aplicar fórmulas que já aprendemos para solucionarmos de uma maneira mais simples essa equação. Como v é igual à velocidade inicial mais o produto da aceleração pelo tempo, podemos substituir este valor na fórmula e teremos que o deslocamento vai ser igual a v0 mais at mais v0 sobre 2 vezes t. Somando os v0, teremos ΔS é igual a 2v0 mais at dividido por 2 vezes t. Vamos multiplicar pelo t e teremos que ΔS é igual a 2v0t mais at ao quadrado, já que foi multiplicado t por t, sobre 2. Podemos agora efetuar a divisão por 2 e teremos em que o deslocamento é igual a v0t mais meio at ao quadrado. Vamos substituir o valor de ΔS agora pelo seu significado, que é S menos S0, efetuando a simples substituição na fórmula. E agora vamos isolar o valor de S, e teremos a nossa fórmula final, em que S é igual a S0 mais V0t mais meio AT
ao quadrado. Temos assim a nossa fórmula do espaço na função horária no movimento uniformemente variado. Vamos utilizá-la toda vez que quisermos saber o deslocamento final de um certo objeto ou corpo que está sob movimento uniformemente variado. É uma fórmula complexa, mas que ajuda e muito. Vamos agora a um exemplo para fixarmos melhor essa nova fórmula aprendida. Imagine um objeto que possui velocidade inicial de 10 metros por segundo. E esse objeto possui uma aceleração constante de 6 metros por segundo quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade dele aumenta em 6 metros por segundo. Se imaginarmos que esse objeto partiu de uma posição de 5 metros, qual será a posição final dele em 10 segundos? Então precisamos aplicar esses dados na fórmula aprendida. E teremos o seguinte, que o deslocamento final vai ser igual a 5, que é o deslocamento inicial, mais 10 vezes 10, que é a multiplicação da velocidade inicial pelo tempo que estamos querendo saber, mais meio vezes 6, que é a aceleração, vezes 10 ao quadrado. 10 novamente, porque é o tempo. E você perceba que na fórmula aprendida, o tempo aparece 2 vezes. Realizando a conta, chegaremos ao valor de 405 metros, ou seja, este corpo ou objeto estará na posição 405 metros após 10 segundos. Vamos refazer esse cálculo imaginando em que posição ele estará um pouco antes, na posição em que o tempo for igual a 5 segundos. E teremos em que S é igual a 5 mais 10 vezes 5 mais meio vezes 6 vezes 5 ao quadrado. Lembrando que agora o T é igual a 5. E teremos o valor de 130. Perceba a diferença entre o posicionamento dele dependendo do tempo e o quanto que essa fórmula facilita o trabalho do estudante de física. Vamos passar agora ao estudo do gráfico da função do deslocamento pelo tempo, no movimento uniformemente variado. Esse deslocamento também é conhecido como S por T. Como S, o deslocamento, depende da fórmula aprendida há pouco, e a fórmula aprendida há pouco vamos relembrar. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio vezes A vezes T ao quadrado. Vamos perceber que o valor de S ele depende da solução de uma equação de segundo grau. Perceba pelos componentes da fórmula que ela forma uma equação do segundo grau, nesses moldes. Isso importa dizer que o gráfico da função do deslocamento pelo tempo é o mesmo que o gráfico de uma função do segundo grau, ou seja, com base em uma parábola e não mais em uma reta. Vamos mostrar como que fica. Teremos um gráfico que pode se formar por uma parábola voltada para cima ou uma parábola voltada para baixo. E o importante de se analisar neste gráfico é que se esta parábola estiver voltada para cima, significa que a aceleração, que é constante, porque o movimento é uniformemente variado, nesse caso a aceleração é maior que zero. Ou seja, a velocidade progride. Se tivermos uma parábola voltada para baixo, implica dizer que a aceleração desse corpo ela é menor que zero. Ou seja, a velocidade está retrocedendo. Chegou a hora dos nossos exercícios. Baixe no link aqui embaixo o arquivo em PDF com os exercícios relacionados à matéria aprendida hoje. Procure fazê-los com calma e veja se chega à mesma solução que neles foi encontrada.